Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal que é de suma importância a sua inscrição. Gente, não custa nada, vai lá, se inscreva, já começa a maratonar que temos 1001 conteúdos aí que você pode ter certeza que vai agregar muito valor a vocês. Estamos aí, já no episódio 155, então já falamos aqui com Miss Brasil, já falamos aqui com cantores, já falamos com grandes músicos, deputados e hoje estamos aqui com um cara sensacional, onde não tem papas na língua. Beleza? Então tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo de hoje. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu preciso falar da nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Corre lá agora no Instagram, você já pode encomendar o seu presente personalizado. Dia dos Namorados está chegando, presentei aí o mozão, vai lá, fala com a Mari, que eu tenho certeza que ela vai personalizar ali o presente para esse dia especial aí do Dia dos Namorados. Agora com espaço físico, hein? Corre lá e veja as novidades que a Mari tem executado ali no @ideiasdemaridf. Sem mais delongas, bora lá pro papo, que eu tenho certeza que hoje eu vou aprender bastante aqui hoje com esse cara. Estamos aqui diante de Bruno Silva, uma verdadeira referência quando o assunto é desenvolvimento humano e estratégia empresarial. Formado em gestão de recursos humanos e especialização em educação corporativa, Bruno tem mais de 19 anos de experiência em RH. É muita bagagem, gente. Com passagens por grandes empresas de diversos setores. Ele é consultor empresarial, empreendedor, palestrante e escritor, além de ser o fundador da Hyper Consultoria, criada em 2014, com o propósito de oferecer soluções estratégicas em gestão de pessoas, ajudando empresários a construir culturas organizacionais sólidas e resultados consistentes. Seja muito bem-vindo, Bruno Silva. Que isso, que apresentação, meu amigo. Obrigado, show. Eu que agradeço a você, sua audiência, é um privilégio estar aqui nesse projeto abençoado, Despluga. Cara, que legal, que bacana. Eu já prevejo uma conversa fantástica, memorável, com certeza. Prazer para todo mundo que está aí nos assistindo. Show de bola, Bruno. É uma honra para nós igualmente aqui do Despluga ter uma pessoa assim como você, que tem aí trilhado já uma carreira aí com bastante experiência. Uhum. Nos conhecemos em uma empresa também, né? Exatamente. E acabei que eu falei, cara, eu tenho que levar o Bruno. Inclusive, eu trouxe aqui o Felipe, o Felipe Amorim. Sim. Eu trouxe ele, eu falei, cara, eu trabalhei com o Bruno. O Greg também. O Gregory também, a Tati Lima veio aqui também na quinta passada. Boa. Então, assim, todo mundo falando, quando eu falava, vou trazer o Bruno aqui. Traz o Bruno que ele legal. É uma gigante, honra, é um privilégio. Ter os nossos nomes citados em grandes mesas como essa, com nomes como esse, é o resultado de um trabalho de uma vida, né? Você falou aí 19 anos de experiência, não são 19 dias, não são 19 meses, e o resultado é esse, é você ser lembrado em mesas onde você não está presente. Quando seu nome é falado em mesas de oportunidade, você sabe que você fez um trabalho legal, que você deixou um legado. Eu acho que a gente começa por aí. É verdade. É a questão da semeadura, né? Apenas florescendo e frutificando, né? Perfeito. Colhendo os frutos. Justamente. Como você se enxerga hoje, Bruno, do Bruno de 19 anos atrás? Silas, essa é uma boa pergunta, porque o Bruno de hoje, cara, ele continua com a mesma essência do Bruno de antes. Eu tento manter sempre essa questão, o olhar, um olhar chega a beirar a ingenuidade. Eu acho que quando a gente trabalha com o ser humano, a gente precisa entender que as pessoas, eu sou do tipo que eu acredito no ser humano até que ele se prove não merecedor do meu crédito. Sim. Então eu beiro a ingenuidade porque as pessoas se aproximam da gente e muitas vezes por interesse. Sim. E aí eu não tenho nada a fazer com isso. Eu tenho que ser a melhor pessoa
para mim, não por outro. Sim. Então, se eu for pensar que fulano se aproxima por interesse, por alguma outra coisa, eu vou mudar a minha essência. Então, o Bruno de hoje, ele tem a mesma essência do Bruno de quando a gente se conheceu, Sim. de quando eu comecei a trabalhar. É óbvio que não vou ser hipócrita, a gente tem muito mais maturidade, a gente sabe lidar com muito mais maestria alguns desafios que antes eu não sabia. Tenho muito mais segurança sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre algumas determinações que antes eu não tinha, que é um processo de descoberta normal. Eu acho que essa é a grande mudança assim, do Bruno de antigamente para cá, porque hoje eu sei muito mais sobre mim do que eu sabia antes, mas eu ainda sou aquele mesmo cara simples, de fácil acesso, de comunicação fácil, sem papas na língua, Sim. que fala o que precisa, mas um pouco mais maduro, com menos cabelo. Faz parte, não fala sobre não vamos entrar nessa parte. A vida vai pagando preço, né? Cobrando preço. Sim, mas como que foi essa construção, Bruno, de lá pra cá? Porque eu vi, cara, quando eu comecei acompanhando você ali nas redes sociais, e eu lembro de uma galera daquele tempo, né, da Dedic, enfim. E quando eu vejo essa galera voando, cara, cada um, né, no seu nicho ali, trabalhando, cara, eu fico tão feliz, me vem um sentimento assim de alegria por ver que a galera cresceu bastante, né? Bacana. E você não foi diferente nisso. O seu posicionamento hoje é um posicionamento assim que chega mesmo trazendo muito posicionamento. E você é um cara de posicionamento. Sim. Então, como que foi isso? Cara, essa construção ela aconteceu de forma até engraçada, porque a verdade, Silas, eu comecei a me posicionar de forma cômica. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, levei muito assim, o humor como uma ferramenta de trabalho. Como eu trabalhava com treinamentos e a gente tinha essa questão de atendimento ao call center ali, a galera era muito estressada, um trabalho nervoso e tudo. Eu sempre trazia uma questão de humor para poder deixar o ambiente mais leve, deixar a coisa mais simples. E ir para o digital veio através do humor. Eu comecei a fazer conteúdos para redes sociais na época como sátiras do dia a dia. Então eu fazia sátiras do recrutador, piadinhas de entrevista de emprego, fazia umas brincadeiras ali para pagar mico mesmo. Então era aquela situação, achava engraçado, gravava, postava, sem nenhuma pretensão assim de vou virar um influencer. Não, porque na verdade era mais para zoar, era para brincar com aquilo. E aí esse posicionamento foi me levando para um lugar que eu não imaginava. Então eu era um cara CLT, que trabalhava numa grande empresa e comecei a gerar alguns conteúdos. Só que a minha ideia por detrás das brincadeiras era sempre ajudar as pessoas. Então, só para você ter uma noção, hoje eu já fiz a conta, eu já entrevistei mais de 16 mil profissionais, né, a nível de recrutamento e seleção. E a grande maioria dessas pessoas são reprovadas na entrevista. E isso me incomodava, porque eu fazia entrevista às vezes com 50 profissionais, a maioria era reprovado, e muitos profissionais bons eram reprovados porque eles não sabiam se posicionar numa entrevista, não sabiam fazer um currículo e tal. E daí eu falei, como é que eu vou ajudar essa galera? Então eu vou começar a fazer zoeira em cima disso, mas tinha sempre um conteúdo. Então Sim. na legenda eu botava umas dicas, o vídeo fazia sátira, então dava dica ali de uma forma cômica e tal. Legal, bacana. Até que começou a virar uma outra coisa, as pessoas começaram a ver ali e começaram a pedir ajuda. Pô, Bruno, você ajuda no currículo? Revisa pra mim. Você faz mentoria? Mentoria? O que é mentoria? Como assim? E as pessoas começaram a querer contratar o Bruno para ajudá-los na vida profissional. Que bacana. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Então Sim. essa brincadeira, ela me mostrou que tinha uma galera sedenta pedindo ajuda. Então a comédia ali dos vídeos foi uma ferramenta para alcançar um público. E aí eu comecei a mudar o meu posicionamento novamente, porque eu falei, peraí, então eu consigo ajudar as pessoas com aquilo que eu sei, de uma forma que gera impacto na vida dessas pessoas, então eu comecei a investir mais nisso. Uhum. Então eu fui fazer vários cursos, aprender mais sobre o marketing digital, sobre posicionamento. Eu devo ter investido nos últimos 3 anos em mim mais de R$150 mil em mentorias, então Legal. Com grandes players em São Paulo e tal, para poder realmente me posicionar e poder entregar ainda mais para os meus alunos, né? Hoje Sim. eu já sou mentor, tenho alunos, tenho mentorias, tenho produtos. Então,
começou por ali, uma brincadeira fazendo vídeos de diversão, me levou para um posicionamento de ser uma pessoa que as pessoas viam como que tinha algo para entregar, até me tornar uma referência dentro do meu setor, a ponto de ser convidado para entrevistas na Rede Globo, entrevistas em podcast, jornais e tudo. E aí eu falei, caramba, olha só, né? E se eu tivesse dado ouvidos para uma galera que estava comigo na época, eu não teria feito nada disso, porque o primeiro julgamento que vem tá pagando mico, olha lá, tá um blogueirinho, quer começar, o blogueirinho é terrível. E aí eu falei, pô, mas a grande virada de chave, Silas, foi quando eu me perguntei por que eu tava fazendo aquilo. Não era para agradar aquelas pessoas, era porque eu queria entender. Na época eu não tinha essa percepção, eu não estava tão espiritualizado, eu não tinha tanta conexão com Deus como eu tenho hoje, mas ali Deus já estava agindo em mim para trabalhar o meu propósito, aquilo que Ele queria para mim, o meu chamado. Então eu não sabia qual era o meu propósito nem o meu chamado, mas Deus já sabia, então Ele foi me conduzindo através desse caminho até chegar hoje. Então foi uma forma de eu aprender a acessar as pessoas para poder transformar a vida de algumas pessoas. Então hoje, quando eu falo assim, o que o Bruno é como um mentor de carreira? Eu sou uma ferramenta de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Porque quando eu ajudo um profissional, eu não estou ajudando uma pessoa a arrumar um emprego. Eu estou ajudando um pai ou uma mãe de família a retornar para o mercado de trabalho e trazer dignidade para dentro do lar dele. Então, às vezes, é o trabalho que vai levar o alimento para aquela família. E eu, às vezes, na maioria das vezes, eu não sei quem é o filho, a filha, a esposa, o marido daquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa tem uma família, que aquela família precisa de dignidade no mercado de trabalho. Então, a mentoria de emprego chegou nesse nível, mas começou com uma brincadeira. Legal. Uma brincadeira que muitas pessoas não deram valor. Porque, tipo assim, a gente até fala, você sabe disso, você já passou por isso, de que as pessoas mais próximas que viram de onde a gente veio têm dificuldade de ver para onde a gente está indo. É verdade. Então, o nosso ambiente também molda muita gente. E quando eu parei de ouvir o meu meio, foi o ano em que eu mais decolei. Então, foi o ano em que eu olhei para mim e falei, o que eu quero? Quem é o Bruno? Para onde eu estou indo? E quando eu comecei a me conectar com o ambiente certo, as pessoas certas, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito natural, nada forçado. Então, minha primeira entrevista na televisão foi um susto, porque o pessoal me ligou assim, Bruno, eu queria fazer uma entrevista na televisão, eu achando que era algum amigo pagando trote. Falei, quase que eu mandei a pessoa ir pra merda, sei lá. Falei, pô, quem é que tá me passando trote? A Rede Globo, porque primeiro, onde é que arrumou meu número? Eu não sei como, mas as coisas aconteceram. Sim. E ali eu falei, cara, quando as pessoas me viram na televisão, aí mandavam mensagem, te vi na TV, postavam. E aí eu olhava assim, eu falei, pô, que legal, né? Tipo, o cara que começou a fazer zoeira, hoje é uma referência, hoje tá aqui num podcast, conversando com a sua audiência, trazendo um conteúdo de valor, dando palestras, fazendo evento fora de Brasília, né? Viajando o Brasil aí com treinamentos. Então, assim, daquele ponto até hoje, as coisas deram muito certo, graças a Deus. Sim. Ainda tem muita coisa para acontecer, eu tenho percepção disso, mas com a fé de que aquele que controla tudo está no comando, então eu descanso. Sim. Então, assim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida justamente porque eu tenho que me preocupar cada vez menos com o que vai acontecer amanhã. Sim. Entender isso foi fantástico, foi maravilhoso, porque eu só me preocupo com agora. Então, agora eu estou aqui no teu podcast trocando essa ideia com você. E é isso. As pessoas têm que viver o hoje, o presente, o momento que a gente está, que já é uma dificuldade das pessoas. Então, tem gente assistindo aqui o podcast, espero que você esteja assistindo, esteja presente agora, ouvindo, e não com o celular fazendo outras coisas, né, e tal. Lógico, se você estiver assistindo isso aqui, dirigindo ou na academia, tá perdoado. Mas esteja presente, é sobre isso, é sobre a gente conseguir fazer cada vez menos coisa, mas de forma mais intencional, de forma mais intensa e viver o momento. Eu acho que é isso aí. O próprio nome já fala, né, Bruno? Presente. É um presente. Então, aproveita esse momento, um presente que Deus deu, para que a pessoa tenha essa vida e viva, de fato, de forma abundante. E diante do que você trouxe aqui pra gente agora, é perceptível que você semeou e você cuidou, você cultivou essa semente para hoje frutificar. Perfeito. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que ninguém vê os corres. Ninguém vê os corres, ninguém vê os tombos, ninguém vê as noites perdidas de busca de conhecimento. Perfeito. E durante esse processo, você, como você bem disse, você acabou crescendo
e se autoconhecendo diante desse processo, né, Bruno? Perfeito. Você poderia falar um pouquinho sobre esse processo de redescoberta de quem é o Bruno? Cara, tem alguns fatores marcantes, né? Você falou de semear, me veio aquela passagem bíblica dos talentos, né? Sim. Então, assim, aquele que recebeu um talento e enterrou ele, lhe foi tirado o talento, né? O servo lá, ele o puniu. Então, acho que o ensinamento é que a gente tem que potencializar os nossos talentos. Então, se a gente está semeando, porque hoje o mundo é muito individualista. Então, as pessoas estão pensando muito em si e menos no outro. E essas viradas de chaves que aconteceram na minha vida aconteceram justamente quando eu parei de pensar em mim. No sentido de que, óbvio, eu fazia porque eu queria, era o que eu imaginava, mas toda vez que eu pensava mais no resultado do outro, as coisas aconteciam muito mais para mim. Então, eu vou dar o exemplo. Toda vez que eu tentei fechar negócios que eram bons para mim, dava errado. E toda vez que eu tinha negócios onde a outra parte era beneficiada tanto quanto a minha, eu era duplamente beneficiado. Não só financeiramente, mas aquilo prosperava, eu recebia outras oportunidades e tudo. Então eu entendi esse jogo, eu entendi essa virada de chave, de que primeiro eu tenho que servir. Né? E isso é bíblico também. Sim. Jesus veio no mundo para servir, não para ser servido. Sim. E a gente precisa aprender a servir, porque a gente não sabe. Então as pessoas falam, eu sei servir sim, eu faço pelo outro. Mas você faz com a mão já esperando receber na outra. Então as pessoas hoje elas ajudam já esperando algo em troca. Tanto que se não recebe algo em troca, a ponto dele fala, você não é merecedor, você não tem reciprocidade, então elas esperam algo em troca. E aí você não está servindo, você está prestando um serviço para você mesmo. E algumas coisas mudaram, então eu mudei meu posicionamento, eu tive que mudar de ambientes, primeira coisa. Né? Então, cortar laços? Cortar laços, principalmente. Então, a grande virada foi quando eu abri meu primeiro CNPJ. E foi até engraçado porque eu recebi uma indicação de um colega, né? Ele falou, Bruno, tem uma empresa querendo contratar um treinamento de call center, de vendas. E eu já estava na época como RH dando treinamentos, né? Dentro de empresas como CLT. E eu falei, putz, eu topo, é uma coisa que eu já faço aqui. Fui dar o treinamento nessa empresa. Foi o meu pior treinamento da minha vida. Foi horrível. Eu me senti um lixo porque eu não me senti preparado. É como se eu tivesse feito nas coxas. Sim. E ali, quando eu terminei o treinamento, a equipe não sentiu isso. Para eles foi legal. Mas eu tive a sensação horrível de que eu estava enganando aquelas pessoas porque eu não era merecedor daquilo. Porque eu achava que tinha que fazer muito mais, enfim, várias crenças e tal. Mas aquilo me serviu para uma coisa. Eu nunca mais quero sentir isso de novo. Então, daquele dia em diante, eu determinei que tudo que eu fosse fazer, eu ia fazer da melhor forma possível, dentro daquilo que eu queria. Então, se você me chamasse para vir num podcast, cara, eu não ia vir de qualquer jeito. Eu não ia vir falar qualquer coisa. Eu ia me preparar para, irmão, fazer a melhor entrevista da minha vida. Ser intencional. Ser intencional. Então, treinamentos, oportunidades, eu comecei a ser intencional em tudo isso. E o resultado veio. Então, para cada treinamento que eu fazia, eu recebia outros convites. Então, as coisas foram acontecendo justamente por isso. Então, minha mudança de ambiente veio justamente porque eu tive que silenciar vozes de pessoas que duvidavam. Então, por muito tempo eu recebia críticas, conselhos, sabe? Conselhos fantasiados de crítica. Sim. Ah, não, vou te dar uma crítica construtiva. Pega essa sua crítica construtiva, enterra ela no seu quintal, faz o que você quiser, para não ser deselegante aqui. Mas, na boa, ninguém pediu a sua opinião, não a dê, tá? Sim. Primeiro que a gente só recebe crítica de quem chegou aonde eu quero chegar. Sim. E aí é mentoria, não é crítica. Então, assim, o cara que vai te dar um feedback, uma sugestão, ele tá onde você quer estar? Não, então não tem que ouvir, cara. Sim. Ah, eu quero abrir meu podcast. Eu vou perguntar pro Silas, que já tem um podcast com mais de 150 episódios, ou eu vou perguntar pro meu tio, que trabalha, sei lá onde, fica no fim de semana assistindo Domingo Legal e tomando cerveja. Sim. Aí esse cara fala pra mim que isso não dá certo porque tem 200 mil podcasts no Brasil e lá.
ou eu vou ouvir o cara que tá fazendo e que deu certo, entendeu? Sim. O erro das pessoas é esse. Então eu errei muito nisso. E quando eu mudei meu ambiente, eu cortei laços, cortei vínculos. Teve uma época que eu realmente me isolei bastante. Talvez eu nem recomendo você fazer tanto isso. Mas foi uma ruptura brusca que eu precisei fazer. Porque eu vi que eu ainda estava muito apegado à opinião de algumas pessoas. Eu sempre busquei muita aprovação de outras pessoas na rede social. Você se cobrava muito, Bruno? Por exemplo, eu postava um conteúdo, eu queria que aquilo desse engajamento e tal, e quando mudava, comentário. Eu ficava frustrado. Então, quando eu fui mudando a minha percepção do que, eu tô postando isso aqui pra quê? É pra ganhar like? Ou é porque aquele conteúdo era útil pra alguém? Então o fato de eu começar a mudar a minha mente me ajudou a mudar meu posicionamento. Sim. E aí isso veio atrelado com outras coisas, mudança de ambiente, eu me encontrei na religião, então fui batizado e tudo. Então várias coisas aconteceram na minha vida que me aproximaram mais de uma verdade, uma vertente que eu vivo hoje, que eu sou o cara temente a Deus, eu acordo agradecendo a Ele, durmo agradecendo a Ele. E como eu falei mais cedo, né? Eu me desliguei, cara. Me desliguei de muita coisa. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu paro de me preocupar com as coisas do amanhã. Até o boleto. Ai, tem credor vendo isso. Tá me devendo. Eu falei assim, relaxa, Deus vai prover. Então na hora certa eu te pago. Mas assim, não é falta de compromisso. É simplesmente entender. O que eu controlo, eu dedico. Sim. E o que eu não controlo, eu entrego na mão de Deus e tenho fé. Porque senão, irmão, você não vive. Porque o erro das pessoas é querer controlar aquilo que ela não controla. O incontrolável. Então, às vezes, você está tentando controlar algo que não depende de você, cara. Verdade. Se não depende de você, por que tu vai gastar energia nisso? Por que tu vai dedicar tempo da tua vida para coisas e pessoas que você não controla? E aí a conta vai vir lá na frente, quando você precisar de tempo, olhar para o seu passado e falar, caraca, perdi tanto tempo com coisas e pessoas e esse tempo não volta. Nosso maior ativo na vida e no mundo é tempo. Sim. As pessoas, mas nosso melhor ativo é saúde. Me diz o seguinte, se você ficar doente, você precisa de quê? De tempo para cuidar de você. Tem doenças terminais que o médico, quando dá o diagnóstico, ele fala o que para você? Você tem 6 meses de vida, você tem 1 ano. Ele te dá tempo, ele te dá uma cronologia. Verdade. Então o maior ativo da vida das pessoas é o tempo. Porque você não sabe até que dia você vai estar aqui. Justamente. Essa conta ela não está divulgada em lugar nenhum. Então você pode estar aqui durante mais 80 anos ou 80 dias. Verdade. Ou 80 minutos. Entende? E entender isso também fez uma transformação na minha vida para poder tomar decisões mais importantes. De escolher onde eu estou, com quem eu estou e o que fazer. Sim. E aí eu saí do CLT justamente por isso. Calma lá, meu filho. Justamente, era a minha pergunta que eu ia fazer para você quando você falou sobre essa questão do tempo. Porque existem muitas polêmicas envolvendo o regime CLT. Perfeito. E agora eu vou fazer a pergunta para você, porque eu com o Bruno não tem sabonete. Então vamos lá. Qual a sua visão a respeito da CLT? Em questão de liberdade, em questão, enfim. Vamos lá. CLT, ela é um mal necessário. Hoje no mundo existe uma romantização sobre empreendedorismo. Todo mundo que está assistindo isso tem algum sonho na vida. Tipo, se pergunta para as pessoas que estão assistindo, coloca aí nos comentários. Você quer ficar rico? A maioria das pessoas vai falar, claro. Quem não quer? Quem não quer? Aí vem a segunda pergunta. Você está disposto a pagar o preço? Nem todo mundo está disposto. Sim. E talvez o primeiro preço é você sair da sua zona de segurança. E hoje a CLT é a maior zona de segurança do mundo aqui no Brasil, tá? Porque a CLT é brasileira. Então quando a gente fala nosso mundo Brasil, a CLT é a maior zona de segurança. Por quê? Como RH, e como mentor, eu recebo muitos alunos que falam assim, Bruno, eu quero transitar de carreira, eu quero mudar de emprego e não sei o que, aqui não tá bom. Aí eu pergunto, e por que você não sai? Não, porque eu não vou abrir mão dos meus benefícios. Justamente. Meu FGTS, minha multa rescisória. Do INSS. E aí tá vendo o INSS o que deu, né? Não vou nem falar que você não vai se aposentar para você não ficar triste. Isso é assunto para outro dia. Mas a CLT é um mal necessário. Por quê? Nem todo mundo tem o conhecimento necessário e as ferramentas necessárias para empreender.
Você sabe disso, porque você como empreendedor sabe, não é fácil. Não. E não é para todo mundo. E se todo mundo fosse empreender, aí eu te pergunto, quem é que ia trabalhar para os empreendedores se não tivesse o CLT trabalhando? Verdade. Então a gente precisa das duas categorias. Então o CLT, ele é um mal necessário. Necessário até que ponto? Até o ponto em que você perceber que não precisa. Sim. Então hoje tem muita gente querendo empreender, né? Então, por exemplo, a sua patrocinadora aqui é uma empreendedora. Sim. Então, por exemplo, às vezes a pessoa começa empreendendo estando no CLT. Eu fiz isso. Quando eu comecei a minha consultoria, eu era CLT. Então eu comecei a transitar da CLT para o mundo dos negócios de forma planejada, porque eu tinha lá um custo de vida e um ganho. Lá fora eu não ganhava ainda o que eu precisaria ganhar para me bancar, mas eu comecei a planejar isso. Eu falei, cara, isso aqui tem que me render tanto por mês para eu poder sair da CLT e não depender mais disso. Quando eu consegui atingir esse ponto de equilíbrio, na verdade eu não cheguei no ponto de equilíbrio, eu cheguei próximo, eu falei, cara, agora ou vai ou vai. Sim. E aí eu meti o pé na CLT e falei, pronto, bebi da água do mundo do PJ, né? Do mundo do empreendedorismo. E não voltei mais. Já recebi vários convites para voltar para a CLT, como de cargos de gerente, diretor de RH de grandes empresas, e eu sempre recuso. Por quê? Porque hoje a CLT representa a tua pergunta, uma entrega de tempo. No meu livro tem um trecho que eu escrevi lá, que é justamente para as pessoas entenderem o poder disso. Se liga só. Quando você compra, por exemplo, um tablet ou um celular, quanto custa? Quanto custou esse tablet? Uns 3 mil. 3 mil reais. Sim. Quando você entende que esse tablet não custou 3 mil reais, ele custou algumas horas da sua vida, você começa a perceber o mundo de uma forma diferente. Como assim algumas horas? Pega o seu salário e divide pela carga horária. Então, por exemplo, hoje a carga horária no Brasil, 220 horas mensais. Pega lá o teu salário e divide por 220, você vai saber o valor da tua hora. Multiplica a sua hora, né, divide lá o valor do tablet pelo valor da sua hora e descubra quantas horas você precisa trabalhar para comprar um tablet de 3 mil reais. Aí você começa a perceber o seguinte, você não deu 3 mil reais em um tablet, você deu talvez semanas ou até meses da sua vida para comprar um bem. Sim. Olha para tua casa agora e perceba quanta coisa você já comprou e você não usa, e você entregou horas da sua vida para coisas que você não precisava. Sim, verdade. Entendeu? Então as pessoas estão comprando coisas que elas não precisam com dinheiro que elas Supérfluas, não têm para agradar pessoas que elas não gostam. Justamente. Cara, você falando isso, o que vem na minha mente é a modinha dos iPhone, né? Nada contra. Se você tem condições, Sim, sim. compre, é muito bom. Mas tem uma galera que fica até doente. Eu conheço Total. pessoas que ficam doentes porque não conseguem acompanhar. Atualizou o iPhone, a pessoa não consegue adquirir. E tem pessoas que, gente, falta pouco vender o rim, Bruno. Sim. Para poder comprar um iPhone da vida, para mostrar para a sociedade que é descolado, que para... Sabe o que eu percebo? Falando aqui agora, vem um insight aqui. É muita questão do pertencimento. Sim. As pessoas querem... necessidade ser aceita. Justamente. Total. Justamente. Eu até falo, né? Tem gente que reclama da vida com uma moto no bolso. Então, por exemplo, tá indo trabalhar de ônibus, pega ônibus lotado todo dia, reclama, chega atrasado, ouve sapo do chefe e tudo, e ela tem uma moto no bolso. Porque o valor de um iPhone hoje, você compra uma moto. Mas a pessoa prefere ter o iPhone. Justamente. Entendeu? Pegar trânsito, engarrafamento, do que investir de repente no meio de locomoção para dar liberdade, qualidade de vida, tempo. Entendeu? Sim. É a famosa meme, né? Às vezes a pessoa tá postando a foto de iPhone, mas com a parede sem reboco. No fundo. Né? Então, Verdade, dorme verdade. no colchão lá, numa cama em cima de tijolo, mas o iPhone é do ano. Entendeu? Então, prioridades. Aí onde que a conta vem? Lá na frente, quando ela perceber que ela tá gastando o tempo dela com coisas ou pessoas que não vão levar ela onde ela queria. Por isso que lá no livro eu falo, faz essa conta, aprenda a calcular as coisas em tempo e não em dinheiro. Porque aí você vai começar a dar mais valor para essas coisas, inclusive para convites. Né? Por exemplo, vamos ali para um boteco. Tá, você vai fazer o que lá? Esse ambiente vai te levar para onde, né? O que você vai gerar ali dentro? Vai agregar algo. Vai agregar o quê? Você vai dedicar tempo.
Então, se as pessoas começassem... Tem um filme, que eu não me lembro o nome, onde a história do filme é baseada em tempo. Então, as pessoas elas transitam... o comércio, a moeda da vida é tempo. Então, elas transitam tempo de um para o outro. Então, quero comprar teu tablet. Aí tu fala, é 100 horas. Aí eu passo 100 horas da minha vida para você. Esse filme é massa. Massa. E traz essa reflexão. Se a sua vida fosse movida por tempo, como é que você viveria? Caraca. Porque você iria dar mais valor para as coisas quando você percebe que você está gastando no lugar errado. Sim. Uma coisa que eu sou muito reflexivo e eu sou curioso. Eu gosto muito de pesquisar as coisas, estudar, enfim. E essa questão do tempo que você falando, nós precisamos ter muito cuidado, até mesmo por questões de convite, por exemplo. Eu te fiz o convite para estar aqui no podcast, né? Então, eu tenho que ser o responsável suficiente para poder aproveitar esse momento, estar presente aqui com você, para extrair aquilo que você quer trazer como ensinamento. Né? E da mesma forma, você também veio, uma coisa que você falou, é que você veio preparado para poder trazer ensinamentos. Então, talvez você que está aí nos acompanhando agora, como o Bruno falou, saia do celular. Começa a investir o seu tempo em coisas reais. E agora eu vou entrar até em outro assunto polêmico, porque já que o Bruno gosta de polêmica, e não é sempre que eu tenho convidados que entram nesses meios, então eu vou entrar. Manda ver. Nós vivemos uma cultura ocidental, brasileira, onde a galera acaba se prendendo muito na separação da Virgínia Fonseca. Nossa, hein, cara. Ao invés de sentar e estudar. Uma bolsa de valores, por exemplo, foi o bate-papo com o Gregory no último episódio. Como você enxerga hoje, Bruno, a postura das pessoas, às vezes até precisando de emprego, precisando de algo, mas a pessoa acaba meio que se prendendo nessas... perdendo a dopamina em rede social. Eu até postei um dia desse falando assim, se você dedicasse a mesma quantidade de tempo que você dedica por Reels, TikTok e YouTube, para sua vida profissional, você era o melhor profissional que tinha. Se as pessoas dedicassem a mesma carga horária. Tipo assim, no celular de vocês tem um recurso lá que é para você ver quanto tempo você gasta nas redes sociais. Então tem uma ferramenta lá que é gestão de qualidade lá, você consegue olhar facilmente aí e descobrir quanto tempo você está gastando. E hoje as pessoas perdem muito tempo com futilidade. Então você trouxe o exemplo da separação da Virgínia. Que tá o hype aí do momento. O auge, né? E para não dizer as mães de bebê reborn. Isso daí eu não comento. O que eu vejo? Isso para mim são alguns sintomas. Primeiro é falta de identidade. As pessoas elas estão sempre buscando no outro aquilo que falta nelas. Então o que leva uma pessoa a seguir uma influência, nada contra a Virgínia, tá? Tipo assim, não a conheço. Mas o que leva uma pessoa a seguir uma influência, uma pessoa nas redes sociais? Porque pensa comigo, a pessoa tá postando a vida dela, né? Ela tira foto da família, posta lá o relacionamento dela e tal, e divulga os negócios dela lá, a maquiagem, seja lá o que for que ela tá vendendo. O que me leva a seguir essa pessoa na rede social para acompanhar a vida dela? Então, assim, é falta de identidade. Por quê? Se eu não sei o que eu quero, quem eu sou, eu vivo uma busca incansável em busca de respostas. E qualquer pessoa que traga alguma coisa que me parece útil ou interessante, eu abraço isso. Então, a falta da minha identidade faz com que eu me molde a moldes qualquer. Então, por exemplo, a água. A água, ela é 100% moldável. Se você coloca na caneca, ela vai ter o formato da caneca. Se você coloca ela numa panela, ela vai ter o formato da panela. Ela se molda ao ambiente. O que mais acontece hoje é que nós temos pessoas como água, que elas são 100% moldáveis ao ambiente que elas são colocadas. A mesma matéria-prima, se você pega um gelo, ele tem um formato. Ele não vai se moldar. Ele vai ter o formato que você fez. Né? Então ele é um cubo, ele vai ter um cubo até ele derreter, mas ele não se molda. Hoje a falta de identidade das pessoas faz com que as pessoas elas sejam levadas, né, para qualquer lugar, para qualquer ambiente, e aí elas buscam nos outros, né,
influências e tal, essa aceitação. Eu fui descobrir que a Virgínia tinha separado do Zé Felipe pelas redes sociais através dos memes. Porque o hype faz uma coisa muito interessante. Sim. Eu não sigo ela, mas eu sigo outras pessoas que são produtores de conteúdo. Aí o que a galera faz? Como tá no hype, todo mundo usa aquilo como um gatilho, um gancho para falar de algum assunto. Então acaba que você fica sabendo das coisas por tabela. Sim. Mas é diferente, porque tem gente que faz disso um reality show. Tem gente que chorou, cara. Não. Pela separação. Pelo amor de Deus. Você tem noção que tem pessoas que viram essa notícia e choraram porque os dois se separaram? Pensa no nível de falta de identidade dessa pessoa que conhece de redes sociais um casal como o Zé Felipe e a Virgínia que se separam e essa pessoa chora pelo outro. Ai, Bruno, você é insensível. Não, não sou insensível. É porque você tá num nível de dependência de ter algo na vida dos outros, porque se a pessoa se dedicasse para tratar suas próprias demandas internas, ela não ia chorar porque fulano se separou com ciclano, porque essa pessoa que está chorando, ela tem tantos problemas para resolver, mas é mais fácil ela viver a vida do outro. Então, cara, a minha vida é uma merda, eu odeio a minha vida, então deixa eu acompanhar a vida do outro, porque o outro é rico, porque o outro tem isso, o outro tem aquilo, então é mais interessante eu viver a sua vida, ver a sua vida, falar da sua vida, do que eu encarar de fato a minha realidade, de que eu não tô bem financeiramente, eu não tenho um bom relacionamento, o meu corpo tá uma droga, eu não tenho o emprego que eu quero, tá tudo ruim. Mas o mais importante é acompanhar a Virgínia e saber como ela tá. Entende? É falta de identidade. Identidade é o que te dá a direção, que dá propósito para as pessoas. Enquanto tiver pessoas sem identidade, vai ter. Então, assim, eu não questiono o fato de pessoas seguirem lá. Eu questiono o fato do porquê que você segue pessoas. Então, por exemplo, tem muitos alunos que me cobram. Bruno, eu te segui lá, você não me segue. Não vou seguir. Não porque você é meu aluno. Por que eu vou te seguir? Não, é porque eu tô te seguindo. Eu falei, parabéns, você tá me seguindo porque eu tenho algum conteúdo que te interessa. Qual é o seu conteúdo? Por que eu vou te seguir? Cara, se você não gera valor, não tem por que eu te seguir. É verdade. Então, eu não vou seguir uma pessoa só porque aquela pessoa é do hype, é do momento. E aí tem pessoas que seguem ex-BBB. Cara, eu não tenho ideia do que faz uma pessoa seguir um ex-BBB. Nada contra quem é ex-BBB, mas... Entendeu? Por causa de quê, cara? O que vai agregar? É falta de propósito, falta de estratégia. Então, a tua falta de estratégia te coloca onde você tá. A pergunta é, você tá feliz onde você tá? Se a resposta for não, tu que se colocou aí. Você levanta a bunda e sai. Justamente. Porque muita gente quer resultado, mas não quer os meios, né? Não quer viver o processo para obter esse resultado. Então, ó, o Bruno já deu a dica aqui. Tira a bunda agora aí da cadeira e vai o quê? Estudar. Vai fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, vai ler um livro, vai... Cara, tem tantas possibilidades aí que a mesma ferramenta que destrói, constrói. Sim. O celular, a internet não é o vilão. As pessoas, as redes sociais é o vilão. Não é. Porque a mesma rede social é usada para ensinar, para gerar negócios, para falar de Deus. Sim. A mesma rede social. Verdade. Então, a pessoa escolhe o que ela consome na rede social. O algoritmo hoje das redes sociais, ele é manipulado pela pessoa. Então, quando você vai lá na aba pesquisar da sua rede social, o que aparece ali é sugestão de conteúdo baseado naquilo que você consome. Sim. Então, se você abre lá o seu Instagram, vai naquela lupinha lá agora, você está assistindo depois do podcast, você vai na lupinha, aperta lá, aí aparece lá um monte de conteúdo. Fofoca, futebol, dancinha de TikTok, mulher pelada, polêmica, sim. Assalto, acidente, não sei o quê. É isso que você consome. Aí você reclama que a tua vida tá uma porcaria, mas tu tá consumindo o quê? Porcaria. Então, assim, tu é o que tu consome. Se tu... Não, eu tô seguindo gente que traz um conteúdo, o Silas tem podcast, tem palavras, tem não sei o quê. Aí o outro que é empreendedor, dá dicas. O Greg que ensina você a economizar dinheiro, faturar. Não, aí tu tá seguindo Virgínia pra saber que fofoca é essa, da CPI da Beth, a tua vizinha que comprou um bebê reborn. Pelo amor de Deus, me erra, né? Não, é tanta coisa. Porque, de fato, a internet, ela possibilitou
pessoas inteligentes, extremamente inteligentes, mas também muita gente ignorante. Deu voz, né, para todo Deu mundo. voz a todos. Assim, e eu não sou contra isso. Que bom que temos essa ferramenta. Sim. Só que cabe também a pessoa que está recebendo essas informações fazer um filtro. Tem que ter uma curadoria, né? Uma curadoria do que ela vai seguir, se faz sentido para ela. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se você compartilha da mesma ideia. As pessoas não têm uma clareza sobre o propósito e sentido de existência. O que você acha sobre isso, Bruno? Não tem, porque eu vou culpar um pouco a internet por causa disso também. Vamos lá. Hoje, o maior hype do mundo digital, a nível de empreendedorismo, negócio, se você for pegar os grandes players do mercado, é falar sobre propósito. Sim. É uma busca incansável pelo propósito. Todo mundo tem que buscar o seu propósito. Trabalhe com propósito, viva o seu propósito, não sei o quê. Se você jogar lá na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online, propósito, você vai ver que tem curso para um caramba falando sobre propósito. Sim. Mas nem todo mundo sabe o que diabos é o propósito. Justamente. Então, assim, que diabos é o meu propósito? Eu vou te falar, eu tenho 40 anos de idade, 19 anos de experiência na área de RH e confesso para você, eu tenho uma noção de qual é o meu propósito. Eu não tenho clareza ainda. Por quê? Quem me fez não me revelou ainda. Não me revelou na totalidade. Eu entendo que o propósito ele é mutável. Então tem uma confusão entre propósito e chamado. Sim. Né? Então vamos lá. Primeiro você tem um emprego. O emprego ele te dá dignidade de ter um trabalho. O seu emprego pode virar uma carreira. A carreira é quando você percebe que aquilo conecta com o que você faz. Você gosta de fazer aquilo, aquilo vira uma carreira. Sim. Da sua carreira, aquilo vira uma profissão. Profissão mesmo, porque você abraça aquilo independente da empresa. Você vai empreender, você leva aquilo como uma parte de quem você é. Da sua profissão pode virar o seu propósito. Por quê? O maior erro é que as pessoas acham que o propósito delas está relacionado a trabalho. Então, por exemplo, o meu propósito é ser palestrante. Às vezes não é, cara. O meu propósito é empreender. Às vezes não é. Você pode ter um empreendimento, você pode ser um empresário, ser palestrante e não tem nada a ver com o teu propósito. O teu propósito pode ser, sei lá, ajudar pessoas em situação de rua. Sim. Pode ser ajudar famílias em situação vulnerável. Pode ser ajudar, por exemplo, mulheres que sofreram abuso. Às vezes seu propósito é ajudar outras mulheres que sofrem abuso. E às vezes o seu trabalho não tem nada a ver com aquilo. O erro é que as pessoas, eu quero viver do meu propósito. Mas o teu propósito às vezes não remunera. Não gera renda. Então, como vai viver? Como vai viver? Vou falar aqui, por exemplo, de uma profissão. Você é músico. Sim. Às vezes o cara, meu propósito é ser músico. Mas vai viver de música. Não é todo mundo que ganha dinheiro. Não é todo mundo. Então, não é todo mundo que tá. Vou jogar polêmico. Não é todo mundo que tá na Lei Rouanet, não. Não é, né? E essa é a grande sacada. A pessoa tem que entender que às vezes ela tem que separar a carreira do propósito. E ainda tem um outro nível, que é o chamado. Então, às vezes, a gente é atropelado pelo nosso propósito. É verdade. A gente está buscando... Cara, o meu propósito é descobrir sem querer. Eu tava gravando vídeo na internet de zoeira. E o meu propósito me chamou, não fui eu que fui atrás. Ele falou, não, isso aqui é para você fazer. Isso aqui é você. Aí, em oração, eu falei, Deus, eu quero fazer isso. Ele falou, esse é seu chamado. Isso aqui é seu propósito. Isso aqui é seu chamado. Eu te chamei para isso. Então, siga por aqui, porque esse é o seu chamado. Isso aqui é parte do seu propósito. Momentâneo. Eu tenho 40 anos. Meu propósito daqui a 20 anos, sei lá o que vai acontecer nos próximos 20. Sim. Entendeu? Pode ser que seja o mesmo? Pode. Pode ser que não seja o mesmo? Pode. E tá tudo bem. Sim. O importante é eu viver o presente. Sim. De acordo com aquilo que eu entendo, que é o meu propósito, o meu chamado, né? E o meu objetivo. Então eu tenho uma carreira profissional, eu tenho um negócio, sou empresário, tenho empreendimentos e tal, e tenho o meu propósito. São coisas. Eu costumo dizer o seguinte: propósito é aquilo que você faria de graça. Entendeu? Se você não pudesse ser remunerado, você faria o que de graça? O que você faria todos os dias da sua vida de graça? Se você tivesse a sua vida financeira estável, tipo assim, estável que eu falo, não é rico não, tá? Hoje no Brasil, se você ganhar 5 mil reais, você já é considerado classe rica, tá? Só pra você ter noção. Então, 5 mil reais por mês, você paga um aluguel, paga um mercado e acabou, beleza. Mas você não precisa se preocupar, todo mês cai 5 mil reais na sua conta. O que tu ia fazer? Todos os dias. Não ser remunerado por isso.
A pergunta pra mim? Não, pras pessoas. Pra você também, agora que você se meteu. Vai lá, o que você faria de graça? Comunicação. Pronto. Música, arte, tudo que envolve criação de conteúdo é o que me move. Você tem clareza que esse é o seu propósito? Com total certeza. Porque quando você fala com convicção, eu faria isso de graça, esse é o seu propósito. Está alinhado ao seu propósito. Sim. Porque o problema é que as pessoas querem que o propósito delas torne elas ricas. Não é propósito. É verdade. É sonho profissional, é desejo de carreira. Sim. Então separa. Propósito não necessariamente te remunera. Não financeiramente. Vai te remunerar de outras formas. Beleza? Então eu acho que esse aqui é o primeiro ponto aí para as pessoas terem essa conversa sobre propósito, né? Sim. E aí, igual eu falei, hoje na internet você vai achar muita gente boa falando de propósito e vai achar muita gente lixo falando de propósito. Verdade. Então, tem gente dando palestra de propósito que não achou o próprio propósito. Tá perdido. Entendeu? Tem gente que acaba se tornando refém da busca desenfreada por sentido e propósito de existência. Perfeito. Né? Porque você até falou, né, sobre essa questão do propósito. Essa chama desenfreada por ter um propósito de existência, ela começou com a geração Z, né? Estudos, gente, não é coisa da minha cabeça não, existem estudos que falam a respeito disso. A geração Z, que foi mais ou menos ali 99, por ali, começou com essa busca desenfreada por propósito, e graças a Deus estamos vivos, estamos passando por essa geração. Então, virou hype. Hoje todo mundo, como você mesmo falou, abre qualquer podcast aí dessa galera, eles vão estar falando de quê? De propósito. Você está trabalhando com propósito? Aí voltamos lá para a CLT. Será que a CLT te permite viver o seu propósito? Exato. Tem CLT e CLTs, né? Então, assim, eu acho que o trabalho, ele é uma etapa, é um degrau. Né? Então, assim, todo mundo precisa passar por esse processo de trabalhar, conquistar, ter o dinheiro, para, inclusive, se permitir testar. Eu sempre falo para os meus alunos, o melhor momento para você procurar um emprego é enquanto você está trabalhando. Porque você tem o poder de escolha. Porque o que mais acontece é pessoas me procurando desesperadas. Bruno, preciso arrumar um emprego, preciso... Mas não tem vaga boa. Eu falei, não, então você tem que escolher. Você quer um emprego ou você quer uma carreira? Não, eu quero carreira, eu não vou aceitar qualquer emprego. Tá, você está podendo escolher? Porque leva tempo. Você tem que planejar. Porque o erro é as pessoas pensarem na carreira delas quando ela recebe a carta de demissão. Fui demitida. Aí agora ela vai falar, vou atualizar meu currículo, vou fazer meu LinkedIn. Então, desespero. Vou fazer network. Mas agora que você já foi demitido, agora você já está atrasado. Sim. Porque você deveria ter feito antes. E aí, essa falta de planejamento, né, paga um preço. E aí, por isso que eu falo, a CLT, ela é uma ferramenta. O problema é quando a pessoa ela cria uma dependência. Né? Uma dependência. É só você olhar, por exemplo, Estados Unidos. Não tem CLT. Então, por que tem um monte de trabalhadores do Brasil que tem a maravilhosa CLT à disposição, migram para os Estados Unidos para trabalhar num regime autoritário, onde não tem esses benefícios, onde o patrão tem total liberdade de negociar carga horária e salário com o funcionário. Então, se nos Estados Unidos, se eu chegar e falar para você, eu te pago $10 por semana e você vai trabalhar 60 horas. Nossa, que absurdo! Nos Estados Unidos não é. Porque a pessoa tem a opção de escolher ou não. Entendeu? Agora, no Brasil, eu tenho que seguir as leis trabalhistas, eu tenho sindicatos que, né, defendem a categoria, aí eu tenho sindicalistas dentro da minha empresa que vão movimentar todo um escarcéu lá para poder defender a classe trabalhadora, e o empresário que se lasca no final, porque primeiro, um salário dele é quase o dobro, porque ele paga imposto, e aí cai na mão do funcionário menos dinheiro ainda. Então, assim, é uma máquina que ela não foi feita para dar certo. Tá? Visto que a gente está num país quebrado, daqui a 30 anos não vai ter aposentadoria mais. É verdade. Entendeu? As pessoas não vão conseguir se aposentar. A classe de benefícios, os empresários e os trabalhadores vão ter que escolher ou mais benefícios ou emprego. Os dois não vai ter. Ou a gente vai entrar num processo de alto índice de desemprego, porque a gente está querendo tantos benefícios que vai ficar insustentável a máquina manter. A máquina que eu falo é o mercado de trabalho. Porque
É muito legal o governante lá, o deputado e não sei o que, votar projeto de lei lá, que quem paga a conta é o empresário. Então, assim, tem que dar esse benefício pro funcionário. Beleza, mas quem é que vai pagar a conta? É o empresário. Justamente. Aí o cara abre lá uma loja, um restaurante, ele abre uma empresa e ele que se lasque para poder pagar os benefícios que o governo decretou que ele tem que pagar, apoiado pela população, porque hoje as pessoas querem assistencialismo. Elas não querem ajuda. Elas querem assistencialismo. Visto que nós temos hoje a menor taxa de desemprego do Brasil. Ok, beleza. Mas por quê? Porque a gente aumentou drasticamente o número de pessoas cadastradas no Bolsa Família. Como é que eu reduzi a taxa de desemprego? Aumentando o número de pessoas no Bolsa Família. Ou seja, não considero desempregado uma pessoa que recebe uma assistência do governo. Olha a mentalidade do dado. Tá? Nada contra partido A ou B. Esquece partido. Analisa a situação. Uma pessoa que recebe Bolsa Família é considerada não é considerada desempregada. Se tiver uma entrevista para ver quem está desempregado, você recebe Bolsa Família? Recebe. Então, ele não está desempregado. Mas é engraçado isso. Eu vou falar, gente. Eu vou falar, porque... O que acontece? Agora, né? Porque no governo passado, eles colocavam, inclusive, as pessoas que trabalham, né, como MEI, por exemplo, como desempregado. Sim. Porque vende, né? A notícia vende. Sim, 13, eu lembro como se fosse hoje, quase 14 milhões de quase 14 milhões de desempregados no Brasil. Eles incluindo as pessoas que trabalham por conta própria, os autônomos. Os autônomos. Quem tinha MEI. Agora, trazendo para isso, a regra mudou. A regra mudou. Porque não é quem fala, ou não é o que fala, é quem fala. Justamente. Entendeu? Então, por exemplo, já que é para falar, vamos falar, né? Então, solte, Bruno. Do governo anterior, não é para passar pano, mas outra polêmica, tá? Que foi da pandemia. Sim. Porque o governo do Bolsonaro matou 700 mil pessoas por causa da vacina. Sim. Beleza? Você pode discordar de todas as formas possíveis daquilo que aconteceu, da forma como ele tratou da pandemia. Eu te faço duas perguntas. Teve algum lugar no mundo que ninguém morreu por conta da pandemia? Algum governo no mundo ficou imune à pandemia? Não. Então, 700 mil pessoas no Brasil foi o Bolsonaro que matou. Na Europa, foi o presidente da Europa que matou. Nos Estados Unidos, foi o presidente dos Estados Unidos que matou. Na África, foi o presidente da África que matou. Por que não se usa a mesma regra? Entende? Então, por exemplo, se eu usar a mesma regra hoje e falar assim, no Brasil morrem tantas pessoas de fome, ou no Brasil morrem tantas pessoas de dengue, estão morrendo tantas pessoas de tal comorbidade, por que não se usa a mesma regra? Porque tem um interesse de manipular a sua mente. Justamente. Se você não entendeu isso que eu tô te falando, porque ele é bolsonarista. Cara, tu é mais burro do que eu imaginava, porque eu tô te falando o seguinte, estão manipulando a forma como você entende as mensagens. Entendeu? É isso. Se você não entender isso, você não consegue raciocinar de forma independente. É só você analisar as coisas e parar para pensar o que está por detrás da mensagem. Esquece o mensageiro. Aprenda a ouvir a mensagem. Você pode não gostar do Bruno, mas eu estou te dando uma mensagem. Interprete a mensagem, busque a informação e tire sua conclusão. É isso. Retém o que é bom, o que você acha que é relevante, que vai agregar valor para a tua vida. Perfeito. Né, Bruno? Eu não tô aqui para agradar ninguém mesmo. Justamente. Não estamos aqui para agradar ninguém. Pessoal, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Que conteúdo bacana, né, gente? E as horas estão avançando aqui e a gente falou tantas coisas legais e tem muitas coisas para falar. Mas antes de acabar esse episódio, eu preciso entrar um pouquinho nesse ponto aqui, Bruno. A questão do seu livro. Qual é o nome do seu livro? Se venda aí agora para a galera. Vamos lá. O livro ele vai ser lançado agora dia 19 de julho, aqui em Brasília, num evento. Né? Vai acontecer uma imersão presencial. Vou te convidar, você está convidado, obrigado. Sua audiência aí. O nome do evento é Reconectar. É um evento que é para reconectar as pessoas com a verdade que elas têm e com o propósito delas. E nesse evento eu vou lançar o meu primeiro livro. O nome do livro é A Vida Não é um Morango. Que massa, que legal. O nome do livro é esse, é provocativo. Sim. Ele tem uma reflexão profissional. Tem um método que eu desenvolvi chamado ECOAR, que são 5 pilares, onde a pessoa aplicando esses 5 pilares na vida profissional dela, dificilmente ela vai depender
de emprego. Quando eu falo dependente de emprego eu não vou pedir demissão porque está difícil arrumar outro emprego. Quem aplica esse método, eu tenho vários alunos, é só ir lá nas minhas redes sociais você vai ver isso, pessoas que escolhem onde trabalham. Então assim, aprende o jogo do emprego e ela não fica mais refém de empresa. Legal. Então se ela fala assim, aqui essa empresa não está me valorizando, ela pega e vai embora. Por quê? Porque ela consegue outro. Porque ela aprendeu a aplicar esse método, o ECOA. São 5 pilares, cada letra da palavra ECOA. Independência profissional. Independência profissional. E aí, o livro, ele vai ser lançado, né, dia 19 de julho. Vai ser o evento de lançamento dentro desse evento de treinamento, né? Quem quiser depois, o link tá lá na minha bio para poder entrar lá e comprar o ingresso pro evento. Vai ser aqui em Brasília. Sim. E esse livro já tem aí spoilers para próximas edições, então tá bem bacana. É um livro provocativo, fácil de ler, é uma conversa, é um diálogo com o leitor, então Legal. ele tá bem interativo, tem muito sarcasmo, bem a minha pegada, Eu bem também humor. gosto disso. Então assim, a pessoa ela vai ler, ela vai ficar, no mesmo tempo que ela fica com raiva numa página, ela ri na outra, então ela vai se identificar, tem várias histórias lá de profissão, que eu passei, situações, que é bem legal para poder enriquecer e trazer alguns insights e reflexões. A ideia do livro é provocar a pessoa para ela sair de uma zona de confiança, de conforto ali, de estagnação. Às vezes, o livro é para quem está estagnado e insatisfeito. Aquela pessoa que fala assim, eu não estou feliz com o que a minha vida profissional é hoje, mas eu não sei o que fazer. Então esse livro é para você. Show de bola! Além disso, você é mentor também de empresas, né? Isso. Como Fala consultor, um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma empresa de consultoria, né? Então, hoje eu trabalho nas duas frentes. Eu costumo dizer que eu atrapalho os dois lados, né? O empresário, ele me contrata para poder contratar serviço de consultoria. Então, recrutamento e seleção, mapeamento de processos, diagnóstico organizacional, trabalho organizando empresas também. E do outro lado, eu faço mentoria para profissionais que estão buscando posição no mercado. Eu até brinco, né? O empresário reclama que está difícil de contratar e o desempregado reclama que está difícil arrumar emprego. Eu junto os dois da match. Pronto. Então eu faço nos dois lados. Eu vou ter que falar isso. Pessoas, faz o seguinte, tá precisando, você que é empresário ou você que é empregado, vai lá no Bruno, @Bruno do RH. Corre lá no Instagram do Bruno, pode chamar ele lá no direct, uma pessoa super acessível, mandou mensagem, ele vai te responder, tenho certeza disso. Vai lá, que ele vai prestar essa consultoria para vocês, viu? Pode vir que vai ser sucesso. Só falar que veio aqui do podcast, ganha até desconto. Olha aí, galera. Agora. Show de bola. Bruno, muito obrigado, cara. Que isso, cara. Por sua participação. Vai ter que ter o 2. Pô, à vontade. Vai ter que ter o convite 2. feito, a presença é garantida. Show de bola. Estou muito feliz assim pelo teu projeto. Como você falou, a gente fica feliz pelo sucesso dos amigos, né? E é muito legal, porque a gente vê assim, pô, a gente trabalhou na mesma empresa, convivemos ali, e ver o teu sucesso me deixa feliz, e estar nesse projeto, fazer parte, dizer assim, ó, tem um episódiozinho lá no Despluga, Sim, legal. É um orgulho, é um privilégio, e eu desejo sucesso para você, e agradecer o espaço, né, a oportunidade para uma conversa boa, passou voando, né? Passa muito rápido. E aí, abrindo espaço, a gente volta para falar de outros temas polêmicos, o que você precisar. Show, vai precisar, né, gente? Você que quer o Bruno de volta aqui para falar sobre outros temas, porque a gente acabou entrando em uns pontos aqui, mas ficou outros pontos, também é muito bom e relevante. Vai ter o convite 2 aí. Perfeito. Em breve. E muito obrigado por contribuir, trazer toda essa bagagem mesmo de conhecimento aqui pra gente. Quero ir lá no seu evento, quero comprar o seu livro. Vai ser massa, vai ser uma honra você ter você lá, com certeza. Show de bola. Mas antes disso, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, Opa. no fundo dos olhos da galera aí. Quero que você deixe uma mensagem mesmo de impacto. Sabe aquela mensagem cheia de sarcasmo, sabe, Bruno? Sarcasmo cômico. Fala, despertar a pessoa, levanta da cadeira e vai estudar. Esse tipo aí. Vamos lá. Para você que assistiu até aqui, primeiro você vai se inscrever nesse canal, se você não se inscreveu ainda, porque é obrigatório você se inscrever. Você está inscrito em vários canais que não te levam a lugar nenhum e esse aqui vai te levar. E a grande mensagem que eu quero compartilhar com você é: a vida não é um morango. Mas se o morango tiver azedo, você pode fazer um belo de um suco e tirar proveito dele. Porque nem sempre vai ser fácil, mas sempre é possível. Só precisa acreditar, ter fé e estratégia. Se você tiver isso, nada e nem ninguém pode te parar.
Show de bola, Brunão. Obrigadão. Obrigado, meu irmão. Show de bola. Prazer estar aqui contigo, viu? É isso aí. Pessoas, estamos ficando aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Até o próximo episódio. Fui!